Jovens gênios ignoraram a velhinha no computador, mas ela tinha a chave que ninguém. O aroma de café fresco e bolo de fubá pairava no ar do centro comunitário Sol Nascente, um refúgio acolhedor onde a vida seguia seu ritmo, ditado pelas risadas e conversas animadas dos mais velhos. Mas naquele dia a tensão era palpável. No pequeno escritório anexo, Dona Aurora, com seus 78 anos e um olhar que já viu de tudo, observava o neto, Pedro. Um jovem desenvolvedor de aplicativos e mais 3 técnicos da prefeitura suarem em frente a um computador. O problema era grave. O sistema de doações online para o projeto Sementes do Amanhã, que garantia cestas básicas e atividades para dezenas de idosos, estava completamente travado. Milhares de reais e toda a logística do mês estavam inacessíveis. Senhora, já tentamos de tudo, resmungou um dos técnicos, o rosto vermelho de frustração, passando a mão pela calvície. É uma nova camada de criptografia. Os manuais não batem com o que estamos vendo. O sistema está bloqueado, como se fosse um ataque. Os equipamentos de última geração, laptops, medidores de rede, pareciam inúteis, espalhados pela mesa de fórmica gasta. Pedro, acostumado a resolver qualquer bug em minutos, estava impotente. Seu aplicativo de sucesso parecia uma brincadeira perto daquele desafio. Ele, que vivia em um mundo de startups e reuniões virtuais, raramente percebia o burburinho do centro comunitário, o cheiro de sabedoria que emanava da cozinha de sua avó. Mas hoje, o silêncio da incapacidade era ensurdecedor. Do lado de fora da janela, o sol pintava de dourado as paredes do centro, enquanto lá dentro, a preocupação roubava a cor dos rostos. Eu dou o valor de um bom sítio na roça, uns 200 mil, para reformar o centro. Pedro soltou, mais para si do que para os outros, numa mistura de cansaço e irritação. Ele não fazia ideia de que a sua avó, sentada discretamente num canto, levaria aquelas palavras a sério, e muito menos que ela faria o que nenhum dos gênios ali conseguiu. Dona Aurora havia passado a vida observando. Quando jovem, aprendeu datilografia e um pouco de lógica de programação em cursos noturnos, por pura curiosidade. Nos anos 90, enquanto os netos brincavam, ela devorava manuais de DOS e Windows, e já aposentada, passava horas em fóruns online, desvendando mistérios digitais que muitos jovens sequer imaginavam. Sua mente, afiada pelo tempo e pela necessidade de se virar, entendia a língua dos computadores de uma forma intuitiva. Ninguém no centro sabia disso. Para eles, ela era a tia Aurora do bolo de fubá, a senhora que ajudava a organizar as festas juninas. Mas a fome, não a dela, mas a das famílias que contavam com os sementes do amanhã, apertou seu coração. Ela se levantou devagar, os joelhos reclamando, e caminhou até a mesa. Com licença, meu filho, disse, a voz suave, mas firme. Eu estou vendo que vocês têm um problema de comunicação. Os técnicos se entreolharam, alguns com um risinho contido. Pedro, envergonhado, tentou intervir. Vó, não se preocupe. Os meninos estão dando um jeito. É muito complicado. Dona Aurora, porém, não desviou os olhos do monitor, que exibia uma série de códigos de erro incompreensíveis para os leigos. Não é a criptografia que está falhando, ela interrompeu, aproximando-se. É uma sequência encadeada na autenticação de segurança. Vocês estão insistindo em uma liberação manual quando deveriam reiniciar o ciclo temporal, usando os parâmetros antigos. O sistema novo está tentando falar com o antigo, mas em ritmos diferentes. O antigo entende como ataque e bloqueia tudo. A sala ficou em silêncio absoluto. Até Pedro, acostumado a ser o mais preparado em qualquer discussão de TI, perdeu as palavras diante da avó, que em poucos segundos descreveu com precisão o que a equipe não tinha conseguido entender em horas. O que ela acabou de dizer, murmurou o técnico-chefe, um jovem de uns 30 anos, claramente atordoado.
É uma leitura incrivelmente precisa. Mas como a senhora conhece protocolos de sincronização temporal de sistemas legados? Dona Aurora deu de ombros, os olhos ainda fixos na tela. Eu leio. Na internet e nos fóruns de Retrotech, as pessoas explicam essas coisas. É só prestar atenção. A fome, a real e a metafórica, das famílias carentes, voltou a apertar. Se vocês me deixarem tentar, eu abro esse sistema. A frase ficou suspensa no ar. Os técnicos riram baixinho, nervosos. Pedro, constrangido, pigarreou. Vó, com todo respeito, precisamos de profissionais treinados. Isso aqui é sério. Envolve a segurança de dados. E eu estou vendo que estão há horas sem resolver nada, como os dados das cestas básicas presas, retrucou Dona Aurora, a voz mais firme agora. Pedro soltou uma gargalhada forçada. A situação parecia tão absurda que era quase cômica. Uma idosa de cabelos brancos, cheirando a bolo de fubá, dizendo que podia fazer o que 3 profissionais, cercados de recursos, não conseguiram. A equipe dele riu junto. O som das risadas se espalhou pelas paredes do pequeno escritório. Dona Aurora permaneceu parada. Ela já conhecia aquele tipo de riso. Médicos que duvidavam de suas queixas, filhos que achavam que ela não entenderia as contas da casa, funcionários públicos que só viam mais uma velhinha inofensiva. Nunca alguém com uma mente aguçada. Quando o riso diminuiu, Pedro, ainda com um sorriso cético, disse: Muito bem, vovó Gênio. Se a senhora abrir isso, se fizer o que esses rapazes não conseguiram, juro que aquele valor pro centro é seu. E em dobro. A cifra pareceu deixar o ar mais pesado. Combinado, respondeu Dona Aurora, séria, já se aproximando do teclado. A atmosfera mudou. O humor deu lugar a uma expectativa tensa. O técnico-chefe tentou impedir. Senhora, não é adequado. Se a senhora causar algum dano, deixem ela trabalhar, interrompeu Pedro, recostando-se na cadeira. Qual é o pior cenário? Ela estragar alguma coisa que já está inutilizável. Dona Aurora ignorou o debate. De perto, enxergava detalhes que os técnicos não perceberam, variações mínimas nos códigos de erro que piscavam mais rápido em certos pontos, o ruído leve de partes internas do servidor tentando se proteger. Para os jovens, o sistema era um bloqueio impenetrável. Para ela, era um conjunto de lógicas pedindo para ser compreendido. O problema não é a criptografia, murmurou. Isso está fazendo vocês olharem para o lugar errado. O técnico-chefe se inclinou. Explique melhor. Esses códigos se repetem a cada 37 segundos, apontou. Isso não é falha na criptografia. É estouro de memória no módulo de autenticação, porque os relógios internos não estão em fase. Alguém mudou o tipo de acesso não faz muito tempo. Não mudou? Ela virou o rosto para Pedro. Vocês atualizaram o sistema, incluíram outra camada de verificação. Pedro arregalou os olhos. Sim, uma semana antes haviam implementado uma nova autenticação de 2 fatores. Como a senhora poderia saber disso? Perguntou em voz baixa. O sistema novo está tentando falar com o antigo, mas em ritmos diferentes. Continuou Dona Aurora. Toda vez que vocês tentam entrar, a parte nova envia pedidos de verificação mais rápido do que a antiga consegue responder. A antiga entende como ataque e bloqueia tudo. Então basta sincronizar os 2 sistemas? Arriscou o técnico-chefe. Na teoria, sim, respondeu ela. Ah, só que o painel principal não serve para isso. Precisaríamos de acesso ao código raiz que nós não temos, completou ele. As chaves de fábrica expiraram. Estamos esperando a atualização. Vocês não precisam da chave de fábrica, disse Dona Aurora, tranquila. Precisam entender o que faria o próprio sistema se reorganizar. Ela se agachou perto do gabinete do servidor e examinou as portas de entrada e saída. Dentro, cabos, LEDs discretos que ninguém tinha levado em conta. Todo o sistema tem um modo de emergência, pensou em voz alta. Algo que faz a máquina priorizar continuar funcionando em vez de ficar fechada a qualquer custo quando acha que está em risco. Pedro começou a acompanhar a lógica. E a senhora acha que consegue ativar isso? Talvez,
respondeu. Mas preciso saber uma coisa. O que tem aí dentro que é tão urgente? Faltam menos de 2 horas para o horário de fechamento do centro e o pessoal das cestas está esperando. Isso é só orgulho ou tem gente que depende disso? Pedro engoliu em seco. A logística de entrega, os cadastros das famílias, o contato com os fornecedores, tudo está lá. Se não acessarmos hoje, perdemos as doações de dezenas de famílias por conta do prazo de validade de alguns produtos e a verba retorna para o patrocinador. São 50 mil reais perdidos para o projeto. Ela sentiu devagar. Então não é só para provar que a tecnologia moderna funciona. Tem fome, dignidade e esperança envolvida. Respirou fundo. Eu vou tentar, mas preciso que todos se afastem e não interfiram. Se o sistema detectar comandos demais ao mesmo tempo, vai bloquear de novo. Os homens hesitaram. Se a senhora danificar alguma coisa, começou o técnico. Vocês vão continuar no mesmo lugar, retrucou Dona Aurora, com o sistema travado e o tempo acabando. A diferença é que vão ter alguém para culpar que não tem como me pagar pelo prejuízo. E eu só estou aqui porque vocês não conseguiram. Pedro levantou a mão. Deixem-na trabalhar. Dona Aurora se aproximou do teclado, quase acariciando as teclas amareladas do velho computador que usava como terminal. Antes de digitar qualquer comando, analisou tudo: posição dos indicadores, repetição dos erros, quais campos estavam acessíveis, quais não respondiam. Esses modos de emergência não aparecem em manual, comentou. Os fabricantes colocam por segurança, mas não divulgam. Se divulgassem, qualquer pessoa poderia usar como brecha. E como a senhora chegou a essa conclusão? Quis saber o técnico-chefe. Quando você vive na periferia, aprende a encontrar o que os outros escondem, respondeu. A entrada da farmácia que não é pela frente, o dia da feria que sobram os legumes bons. Sistema eletrônico é só outro tipo de esconderijo. Em vez de mexer diretamente no painel principal, Dona Aurora começou pelos sensores externos, temperatura ambiente, oscilação da rede elétrica. Ela fez pequenas mudanças, alterando leituras internas através de um programa simples que havia escrito anos atrás. O servidor passou a acreditar que a rede elétrica estava instável, que a temperatura na sala estava subindo, que havia risco real de dano interno aos componentes. A senhora tá fazendo o servidor achar que tá em perigo? Percebeu Pedro. Isso não deixaria a segurança ainda mais rígida? Só se ele pensar que o perigo vem de fora, explicou Dona Aurora. Se parecer que o problema é dentro, ele passa a querer se salvar, não só se proteger. Algumas luzes do gabinete começaram a piscar de forma irregular. Apareceram mensagens diferentes no monitor, não só aquelas de autenticação falha, mas avisos sobre integridade do sistema, sobre risco de perda de dados. Isso é genial ou uma loucura, murmurou o técnico. Um pouco dos dois, respondeu Pedro, os olhos fixos na avó. Dona Aurora foi ajustando parâmetros com uma calma assustadora. O sistema agora vivia uma espécie de caos interno controlado. A temperatura indicada subia. A voltagem parecia oscilar perto do limite. Agora vem a parte difícil, avisou. Preciso fazer o sistema entender que a única forma de preservar o que está guardado é liberar o acesso manual antes de entrar em colapso. Ela digitou uma sequência não no campo principal, mas na área de controle de energia. A ideia era fazer o sistema associar o travamento absoluto ao risco de perda total de hardware. O comportamento mudou. Os erros pararam de se repetir do mesmo jeito. Novos alertas apareceram. O sistema parecia tentando tomar uma decisão. Só que o servidor tinha mais camadas do que ela imaginava. Enquanto alguns protocolos abriam brecha, outros surgiam para reforçar o fechamento. Ele está brigando consigo mesmo, explicou. Os modos de emergência entraram em conflito com os de segurança máxima. Ainda dá para abrir? Perguntou Pedro. Estavam 30 minutos. Eu não sei.
admitiu Dona Aurora. Nunca mexi em nada tão grande, mas também nunca tive tanta gente dependendo de mim. Pedro observava a avó com um respeito que só aumentava. Onde a senhora aprendeu a raciocinar assim? Na vida, meu filho, respondeu. Quando ninguém realmente te escolhe, você precisa entender rápido o que as pessoas querem. O que tem que mudar para não acabar sempre no mesmo lugar. As palavras dela ficaram presas no ar. De repente, o monitor começou a acelerar, exibindo códigos numa velocidade difícil de acompanhar. O sistema havia chegado ao limite. É agora, disse Dona Aurora, posicionando os dedos para o comando final. Em alguns segundos, o sistema vai ter que escolher: ficar travado e correr o risco de perder tudo o que guarda, ou liberar o acesso por um período de emergência. Ela olhou para Pedro. Se isso funcionar, não foi sorte, avisou. Foi cada noite mal dormida, cada livro lido, cada dia em que eu precisei provar que valia a pena estar aqui. Pedro concordou com a cabeça, os olhos marejados. Ela digitou a sequência final. O monitor apagou. Todas as luzes e avisos pararam ao mesmo tempo. Por alguns segundos, o servidor parecia um bloco sem vida. Então, um clique suave, seguido de um som de inicialização, quebrou o silêncio. A tela voltou à vida, exibindo a página de login do sistema de doações. Ninguém reagiu de imediato. Eu não acredito, murmurou o técnico-chefe. Ela conseguiu. Uma senhora de 78 anos fez o que a gente não fez em horas. Pedro se levantou. 200 mil, vó, disse, lembrando da própria promessa. Eu falei que te daria 200 mil para reformar o centro. Dona Aurora se virou, surpresa. Eu achei que o senhor estivesse só fazendo graça. Eu estava, respondeu ele, sério agora, mas não estou mais. O silêncio tomou a sala outra vez. Dona Aurora não comemorou. Não deu salto de alegria. Apenas perguntou: por quê? Pedro respirou fundo. Porque a senhora merece. A senhora salvou o nosso projeto e mostrou uma capacidade que envergonha muito profissional renomado. Mas mais do que isso, mostrou que a inteligência nasce onde quase ninguém tem coragem de olhar. Ela ficou quieta por alguns instantes. 200 mil não é só dinheiro, disse devagar. É poder. É uma chance de mexer em estruturas. O senhor entende o que está colocando na mão de uma idosa como eu? Entendo, respondeu Pedro. E talvez seja justamente por isso. Dona Aurora pensou. Se eu aceitar, não vai ser só para mim, afirmou. Vou sentir que tenho a obrigação de usar isso para outros idosos que vivem o que eu vivi, sendo ignorados. Pedro, com um leve sorriso. Então vamos fazer do jeito certo, sugeriu. Nada de promessa solta. Vamos criar um núcleo de tecnologia para a melhor idade, no nome da senhora. O dinheiro será o capital inicial, as decisões serão suas e a missão será clara. Procurar talento onde quase ninguém procura, começando pela sabedoria dos mais velhos. Dona Aurora aceitou, mas impôs uma condição. Eu não quero um núcleo cheio de gente com currículo impressionante que nunca sentou num banco de praça. Quero pessoas que saibam resolver problema de verdade, que entendam o que é ser tratado como invisível. Advogados foram chamados, documentos foram redigidos, a doação foi oficializada. Assim nasceu o Núcleo de Sabedoria Digital Dona Aurora, com 200 mil reais de capital inicial e uma missão clara: encontrar inteligência onde a sociedade só enxerga idade ou dificuldade. 6 meses depois, o núcleo já tinha mapeado dezenas de idosos com habilidades extraordinárias, que ensinavam uns aos outros e ajudavam a comunidade. Em um grande congresso sobre tecnologia e inclusão, Dona Aurora subiu ao palco. O auditório, repleto de jovens e idosos, aplaudia de pé. Hoje eu não vim falar de mim, começou, a voz firme. Eu vim falar de quem nunca aparece nos slides, os mais velhos. Ela contou a história de aposentados que criaram soluções para organizar a coleta de lixo no bairro, de senhoras que usavam a internet para monitorar preços e conseguir remédios mais baratos, de antigos mestres que ensinavam carpintaria e marcenaria online.
O que essas pessoas têm em comum? Com Fareia, nenhuma delas foi vista como talentosa pelos sistemas oficiais, apenas como mais um idoso. Ela apresentou dados sobre a exclusão digital da terceira idade, sobre quantos anos de experiência o país desperdiçava todos os anos. Quando vocês não reconhecem a inteligência em idosos, disse, isso não é só injustiça, é falta de visão. O Brasil perde soluções que poderiam mudar a vida de muita gente. Olhou para a plateia. Então eu pergunto, vocês estão dispostos a mudar o jeito como procuram talento? Estão preparados para entrar em centros comunitários, asilos, clubes de aposentados, não apenas para cuidar dos problemas, mas para procurar a genialidade? O público se levantou. Aplausos demorados ecoaram pelo salão. 2 anos depois, o Núcleo de Sabedoria Digital Dona Aurora já atuava em várias cidades. Tinha ajudado idosos a registrar patentes de invenções simples, abrir pequenos negócios online, desenvolver projetos aplicados em bairros vulneráveis. Num centro comunitário, diante de dezenas de adolescentes e seus avós, Dona Aurora disse: há pouco tempo muitos de vocês eram tratados como se não tivessem futuro, ou como se sua experiência não valesse nada. Hoje, vocês mostram que inteligência não depende de idade. Ela aparece onde alguém decide acreditar. Ao lado dela, Pedro perguntou em voz baixa: valeu a pena, vó? Ela sorriu de leve. Vale. E isso ainda é só o começo. Dona Aurora transformou realidades porque um dia alguém escolheu enxergar talento onde a maioria só via a velhice. Na sua cidade agora mesmo existe outra pessoa assim. Uma senhora ou um senhor que resolveu problemas que adulto nenhum conseguiu, mas que continua invisível para a família, para as autoridades, para quem tem poder de decisão. A questão não é se essa pessoa existe. A questão é, você vai escolher enxergá-la? Compartilhe histórias com a da Dona Aurora. Observe com mais cuidado as pessoas que o sistema chama de ultrapassadas. Exija de quem governa que pare de medir apenas currículos e comece a levar a sério a experiência de vida, a resiliência e a capacidade de resolver problemas concretos. Pense, na próxima vez que cruzar com um idoso em situação difícil no ônibus, na rua, na porta de um asilo, em vez de virar o rosto, pergunte a si mesmo o que essa pessoa já aprendeu sobre o mundo que nenhum livro me ensinou. Talvez ali esteja alguém capaz de criar tecnologias, projetos sociais ou soluções que nem imaginamos. Você não precisa ter R$ 200.000 para fazer a diferença. Às vezes tudo começa com uma pergunta sincera na hora certa, com um computador emprestado, com um convite para participar de um projeto, com a chance de apresentar uma ideia. Foi assim com Dona Aurora. Uma entrada por acaso num centro comunitário, um sistema travado, uma promessa feita em tom de brincadeira, e a partir dali, uma escolha. Tratar aquele talento como curiosidade passageira ou como algo que merecia investimento real. Pedro decidiu acreditar. E por causa disso, instituições de ensino revisaram processos, universidades criaram programas novos, empresas passaram a buscar estagiários em lugares onde nunca tinham ido. Asilos e centros de convivência começaram a registrar as habilidades dos idosos, não só ocorrências. Comunidades deixaram de ser vistas apenas como espaços de carência e passaram a ser reconhecidas como espaços de inteligência. Nada disso apaga o que Dona Aurora viveu, mas muda a pergunta principal. Em vez de por que essa pessoa chegou à exclusão, a sociedade começa a perguntar quantas soluções estamos perdendo quando deixamos uma mente dessa ser ignorada. Hoje, em algum lugar, uma senhora desmonta o aparelho velho para entender como ele funciona. Um senhor organiza os amigos para dividir tarefas de forma justa. Outra, idosa, ajuda vizinhos mais novos a mexer no celular e resolver burocracias. Tudo isso também é inteligência. Talvez ninguém esteja percebendo ainda, mas você pode ser a pessoa que enxerga, a pessoa que oferece um livro, uma escuta, uma oportunidade. A pessoa que pergunta: o que você sabe fazer? Me mostra.
porque no fim, o cofre mais difícil de abrir nunca foi o de aço. Sempre foi o da nossa visão limitada sobre quem merece ser visto como inteligente. Dona Aurora abriu os dois. Se esta história mexeu com você, não deixe que ela termine aqui. Conte sobre a Dona Aurora para alguém hoje. Para um professor, para uma pessoa que trabalha com projetos sociais, para alguém que acha que uns nascem inteligentes e outros não. Talvez ouvindo, essa pessoa passe a olhar de outro jeito para a sala de aula, para o asilo da esquina, para a própria família. E se você estiver vendo essa história em um vídeo, lembre-se, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Conte se já conheceu alguma Dona Aurora na sua vida. Compartilhe essa história com quem trabalha com educação, com idosos, com comunidades. Histórias assim não existem só para emocionar. Elas existem para lembrar que cada vez que rimos, duvidamos ou ignoramos alguém, por causa da idade, da roupa, do endereço ou da condição social, podemos estar diante de uma mente capaz de mudar o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu naquele pequeno escritório do centro comunitário. Um neto frustrado, um sistema travado, 3 especialistas atordoados e uma senhora de cabelos brancos que só queria ver a comunidade sendo ajudada. No fim, o sistema abriu, mas o que foi realmente destrancado naquele dia não foi só a tela do computador. Foi a forma como aquelas pessoas, e pouco a pouco a sociedade inteira, passaram a entender o que significa ser inteligente. E a partir daqui, a próxima decisão é sua.